por gentileza, Isaías, capítulo de número 6. Vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 1. Isaías 6, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. Uma visão que Isaías tem, né? E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu vou repetir essa parte. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu acabei de fazer a leitura de Isaías, das nossas Bíblias, o livro de Isaías, capítulo de número 6. Tá certo? Para você que quer se ambientar, para você que quer, inclusive, pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo o texto, eu vou ser bem... eu vou caminhar pelo texto, amém? Então você que quiser me acompanhar, não quiser ficar perdido, né, naquilo que eu vou falar a você, eu peço que você pegue a sua Bíblia, e você que tem Bíblia em casa, para que você possa me acompanhar no texto, tá certo? Porque a maneira como Deus fala hoje é através da Escritura. Existem outras maneiras de Deus se revelar, falar a nós, através de uma profecia pessoal, através de uma revelação, através de uma voz. Isso, eu não excluo a possibilidade disso acontecer. Isso acontece. Algumas pessoas acham que, por eu ser bastante veemente contra isso, eu sou contra a atividade profética ou a atividade revelatória de Deus. Quando na verdade não. Deus é livre. O único ser que tem livre-arbítrio, ainda hoje, é Deus. Ele pode fazer o que ele quiser, certo? Então, mas Deus estabeleceu um parâmetro, uma norma. E essas revelações extra-bíblicas, elas são exceção à norma. A norma, o corriqueiro, a maneira como Deus estabeleceu para se comunicar com você e comigo é através da Escritura. Porque se não for através do livro da Bíblia, nós vamos ter comunicações de Deus muito subjetivas. Então o fulano A, o ministrante, o pastor A te diz uma coisa, o pastor B te diz outra. Qual deles é Deus? O que se cumprir é Deus. Espera aí, mas como assim o que se cumprir? E se os dois se cumprirem? E se os dois não se cumprirem? Percebe como a gente tem um leque muito aberto de possibilidades da comunicação de Deus? Então é por isso que nós temos uma regra única, um texto único, através do qual Deus fala conosco. Então, eu creio que Deus está reavivando, né, a sua palavra, a leitura da sua palavra, a centralidade da sua palavra na nossa igreja, na nação brasileira. Você vê hoje um movimento muito grande de jovens procurando igrejas históricas, reformadas, abraçando teologias antigas, históricas, né? Eu tenho um professor de teologia que muito me influenciou, um camarada, um gênio, em matéria de inteligência, né? E ele tinha uma frase interessante. Ele dizia que teologia, ensino bíblico, doutrina é que nem vinho. Ela só é boa se ela for velha, né? Então, quanto mais velha, melhor é. Eu não tomo vinho, não sei.
mas ele dizia isso, né? Então, hoje nós temos um movimento desses jovens abarcando esses ensinamentos dos primeiros séculos, né, perto da Escritura. Isso é maravilhoso. Que Deus possa reavivar igrejas centradas na palavra dele, tá bom? Que os cultos venham ser envoltos no ensino da palavra de Deus, como é na nossa igreja aí no bairro Itararé, pela graça de Deus. Nossos membros aí do Itararé estão presentes, né? Deixa o teu amém aí se você está conosco. Pois bem, queridos, eu li Isaías, capítulo de número 6, um texto que ele retrata 3 visões para nós, tá certo? 3 visões. No ano da morte do rei Uzias, a palavra diz no versículo 1, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Uma segunda visão que Isaías tem é do trono de Deus. Ele diz que vê serafins voando em volta do trono e esses serafins cantavam. Perceba aqui a presença de música nos céus, né? Essa arte tão linda. Cantavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia da sua glória. E uma terceira visão que Isaías tem é uma visão de si mesmo. Ele vê a santidade de Deus e ele olha para dentro de si e diz no versículo 5 do capítulo 6, ai de mim, estou perdido, sou um homem impuro, sou um pecador, não mereço estar aqui. Então, esse texto ele é um texto que gira em torno, retrata 3 visões. E eu quero falar sobre essas 3 visões, certo? De Isaías, desse texto poderoso. A paz do Senhor aí para o meu amigo do coração, pastor Júnior Carvalho, colega e amigo, né? Esse texto, inclusive, eu já preguei na igreja dele, é um texto maravilhoso e fala sobre essas 3 visões. Deus abençoe sua família, viu? Sua casa, a vida de vocês aí. Estão sempre nas nossas orações, a igreja de vocês tão amada por nós, tá certo? Nós somos, né, a próxima geração de pastores aí dessa cidade. Se Deus quiser, vamos ganhar essa cidade para Jesus aí. Amém? Queridos, 3 visões de Isaías, capítulo de número 6. Primeiro, o texto de Isaías 6 começa com a caracterização de um ano, de um período cronológico. No ano da morte do rei Uzias, no ano da morte do rei Uzias, aí o texto segue. Perceba que no verso 1, o autor de Isaías, ele especifica um período na história, no ano da morte do rei Uzias. E que ano foi esse? Por que o autor, Isaías, ele faz questão de especificar que no ano da morte do rei Uzias, ele teve esta visão celestial? Aqui nós estamos por volta do ano de 740 anos antes de Cristo. O rei Uzias, ele foi um rei, um dos melhores reis da nação de Judá, da nação de Israel como um todo, em especial de Israel do Sul, da nação do Sul, Judá. Ele foi um rei que começou a reinar com 16 anos de idade, reinou durante 52 anos em Judá. E se você ler a história desse rei no livro de 2 Crônicas ou no livro de 2 Reis, capítulo de número 14, você vai ver que esse foi um dos melhores reis da nação de Judá, de Israel do Sul. Ele fez a nação prosperar em todos os níveis, o rei Uzias. Ele fez a nação prosperar politicamente, ele fez a nação prosperar economicamente. A palavra de Deus diz que ele investiu no campo, investiu na agronomia, investiu na base da economia da nação daquela época. Ele fez a nação prosperar militarmente. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas 26, a partir do verso 11, versos 13 e 12, que ele investiu no exército, era um dos melhores exércitos da época. Então, resumindo, o reinado de Uzias foi um reinado de prosperidade. A nação avançou, a nação cresceu. Tenta agora aplicar isso para a tua vida. Eu quero que você tente lembrar aí, se você não está vivendo, de períodos da tua vida em que você viveu prosperidade e felicidade.
Eu quero que você tente lembrar de períodos da tua vida em que você via todas as áreas da sua vida avançando. Pastor, esse período é hoje, eu estou vivendo isso hoje. Amém. Então, pensa aí nas áreas que você está avançando hoje. Pastor, isso aconteceu há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, no início do meu casamento, no início da minha família, quando eu ainda era adolescente, no início do meu emprego, no início da minha carreira, eu era uma pessoa que eu estava conquistando, que eu estava avançando, até frequentava igreja, até tinha ministério, até tinha cargo na igreja. Período de prosperidade. Talvez você lembre de um período em que você vivia um reinado de Uzias, avançando economicamente, conquistando bens materiais, né? Paz no lar, alegria no lar, certo? Todos nós passamos por isso. Todavia, nós não vivemos a vida toda dessa forma. Ninguém vive a vida toda em prosperidade, alegria e show de maravilhas. Nós temos na nossa vida períodos em que um clima de morte, tristeza, perda, luto, desânimo, fracasso, falta de alegria, angústia, tomam conta das áreas das nossas vidas, certo? Diz um poeta que nós não somos como a nossa vida é como uma roda gigante, né? Ora nós estamos em cima, ora nós estamos embaixo, sempre em movimento. Não permaneceremos embaixo, uma hora estaremos em cima. Mas estar em cima não é para sempre, não é um estado perene. Uma hora nós também passaremos por problemas, por situações que nos colocam para baixo. Então, o ano da morte do rei Uzias, esse ano, é um ano da perda, é um período de perda. E aqui eu quero que você já levante na tua memória o momento, o período da tua vida em que você passou pelo ano da morte. Inclusive essa foi a enquete que eu deixei aí. Você já passou por um ano de morte? Aqui não um ano 365 dias, mas um período de tempo de morte. E morte aqui, não só a perda de um familiar, morte aqui no sentido de um período de angústia, de tristeza, de perda do controle das situações, de caos financeiro. Morte em várias áreas, caos na família, caos no casamento, caos nas relações intrafamiliares, caos na sua relação com seus amigos, um período de morte, desemprego, luto, a perda de alguém. Nós passamos por períodos assim há pouco tempo, no ano de 2020 e 2021. Né? Foi um ano de morte, 2020 principalmente, foi um ano de morte para o mundo. Talvez 2020 tenha sido o ano da morte para muitas pessoas. Isaías capítulo 6, verso 1 é o texto que baseia o que eu estou falando para quem está chegando agora. Então, no ano da morte, no ano da perda, naquela semana, pastor, foi naquele mês, foi em fevereiro de 2023, foi agora, foi semana passada, pastor, foi ontem. Ontem foi o meu dia em que eu recebi a má notícia que eu estava demitido. Que eu recebi o boleto, uma série de boletos na minha caixa de correio. Que eu recebi a notícia de que meu amigo, meu familiar estava me deixando. Que meu filho decidiu sair de casa. Que o fulano decidiu deixar a igreja. Acontecimentos que deixam a gente, de alguma forma, perplexos. Todavia, aqui na Bíblia nós temos um princípio interessante. Porque é nesse contexto de caos político, é nesse contexto de morte econômica, é nesse contexto em que a nação viu o melhor rei, um dos melhores reis que ela teve, o rei Uzias, que no final da sua vida, inclusive, pecou muito feio, mas isso eu deixo para uma próxima oportunidade. É nesse ano da perda, nesse ano da angústia, nesse ano da tristeza, nesse dia, nessa data, em que essa pessoa perdeu o relacionamento, em que essa pessoa recebeu a notícia do divórcio, que essa pessoa perdeu um filho, que essa pessoa caiu no pecado de novo, voltou para os vícios. É nesse ano em que Isaías tem uma das maiores experiências com Deus. Foi no ano da morte de Uzias que, depois da vírgula das nossas Bíblias, você tem a primeira sentença. Por isso que eu peço que você me acompanhe na sua Bíblia aqui, tá bom? Pra gente ser, para você me entender. Dessa primeira sentença, no ano da morte, vírgula, eu vi o Senhor. Uau! No ano da perda, vírgula, eu vi a Deus.
No ano da morte, vírgula, eu me encontrei com Deus. Eu fui encontrado, melhor dizendo, por Deus. No ano que eu chorei, no dia em que eu perdi, na semana em que eu fiquei aflito, em que eu perdi fulano, ciclano, beltrano, status social, dinheiro, nesse período de perda, de morte, de tristeza, de angústia, normalmente, baseado em Isaías 6, são os períodos em que nós temos os encontros mais profundos com Deus. Porque normalmente, na minha leitura bíblica, eu estou lendo o Pentateuco, Deuteronômio em específico, e Deus diz para o povo de Israel, olha, quando vocês começarem a prosperar, não se esqueçam do Deus de vocês. Sabe por quê? Porque o nosso coração humano, ele tende a se esquecer, a sofrer de amnésia, a se esquecer de Deus nos momentos de prosperidade. O nosso coração humano caído, ele tende a se afastar de Deus, a esfriar espiritualmente. Quando as coisas estão tudo dando certo, ele pensa que ele não precisa mais de Deus. Quando, na verdade, Deus permite esses momentos, esses anos de morte, esses períodos de angústia, de tristeza, de perda, para que nós possamos ter um encontro com Ele. Jó faria coro a esse texto. Ele diria, foi no ano da morte dos meus filhos, foi no período da minha vida em que eu perdi saúde, que eu fui diagnosticado, com lepra, que eu fiquei doente do meu corpo, foi no período da depressão, foi no período que eu perdi meu casamento, porque Jó perdeu o casamento. A esposa dele virou para ele e disse, o que você quer seguindo esse Deus aí? Você viu o que esse Deus proporcionou para você? Abandona esse teu Deus e se mata. Abandona esse teu Deus e morre. Imagina a tua esposa virar para você e falar isso. Teu cônjuge. A pessoa que deveria te apoiar, te incentivar nos períodos de luto. Então o camarada perdeu o casamento, o camarada perdeu saúde, o camarada perdeu filhos, o camarada perdeu prosperidade, dinheiro, todas as posses dele, todos os animais dele, todas a riqueza, as terras dele foram devastadas. Jó, lá pelo capítulo 42, ele faria coro a esse texto dizendo, foi no período da minha vida que eu perdi tudo, que eu fui encontrado por Deus no meio de um redemoinho. A palavra de Deus diz que do meio de um redemoinho, de um vendaval, Deus aparece para Jó e fala com Jó. Às vezes, Deus aparece para nós e fala conosco, queridos, do meio do redemoinho da nossa vida, da turbulência das nossas emoções. É nesses períodos que nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus, inclusive. Você já percebeu isso? É nos períodos em que nós estamos fora do controle das situações, que nós ficamos sensíveis, de ouvidos abertos à voz de Deus. Isso é inerente, você não se sinta mal por isso, isso é inerente à natureza humana. Nós somos assim. Então, é no período de doença, é no período de crise, que aquele convite para ir na igreja se torna mais acessível a nós. Que a gente pensa em aceitar o convite para ir. Que as pessoas pensam em pedir para você, pedir para o pastor orar por elas. Por isso que às vezes é tão fácil você ir no hospital e orar pelas pessoas, e é tão difícil você orar por pessoas com maior poder aquisitivo. Porque as pessoas que estão passando por períodos de luto, elas se tornam mais necessitadas e sensíveis a Deus, né? Então, no ano da morte do rei, Isaías teve uma visão de Deus. E aqui eu quero tirar esse ensinamento para nós. É no período de perda, de crise, que nós temos as nossas mais profundas, mais impactantes, mais abaladoras. Eu invento bastante palavras, tá bom? Se acostume com isso, que eu costumo inventar palavra. Mais fortes, tremendas experiências com Deus. É nesses períodos que nós temos isso. Tá certo? Então, ele viu, e nesse ano de morte ele teve 3 visões. 3 visões. Primeiro, Isaías teve uma visão clara do governo de Deus. Segundo, Isaías teve uma visão clara do caráter de Deus, versículo 3. Terceiro, Isaías teve uma visão clara de si mesmo,
versículo de número 5. Repetindo mais uma vez para vocês que estão anotando, aprendendo. No ano da perda e da morte, nós costumamos ter 3 visões. Primeiro, visão clara do governo de Deus sobre todas as coisas, versículo de número 1 e 2. Segundo, visão clara do caráter de Deus, versículo de número 3 de Isaías 6. Terceiro, visão clara a respeito de nós mesmos, versículo de número 5 de Isaías 6. Está o que eu estou pregando e ensinando você. Vamos falar do primeiro tópico? Visão clara do governo de Deus. É no momento de crise, de perda, de falência, de tristeza, de angústia, onde nós perdemos o controle, que nós temos uma visão clara do governo de Deus. Olha o versículo de número 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Queridos, aqui tem uma revelação tão forte nesse texto. Tão forte nesse trecho. Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Perceba aqui, grava isso, leva isso para o teu coração. No verso 1 de Isaías 6, olha a revelação que eu consigo enxergar aqui. Vamos olhar atrás do texto, vamos nos aprofundar no texto, vamos mergulhar no texto. Olha o que nós vemos aqui. Nós vemos o trono humano vazio e o trono divino ocupado. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no trono. O trono dos homens estava falido, estava vazio. Mas é quando Isaías viu o trono dos homens vazio, é que Isaías vê o trono de Deus ocupado. Deus abençoe. Ó, quiser me servir também. É que Deus vê o trono de Deus, é que Isaías vê o trono de Deus ocupado. Quando o trono dos homens está vazio, quando tudo aqui embaixo está fora do controle, eu quero que você se lembre que lá em cima ainda tem um Deus que está no comando de todas as coisas. Quando tudo aqui embaixo, quando tudo aqui na terra, quando o trono dos homens está vazio, quando não existe um comando, quando não existe organização, quando tudo está um caos, eu quero que você se lembre de Isaías 6.1 e traga à tua memória a lembrança, traga à tua memória o ensinamento de que mesmo que o trono dos homens esteja vazio, o trono de Deus continua ocupado, o trono do universo, o rei do universo continua no comando e o nosso Deus nunca morre, o nosso Deus nunca é morto, é assassinado. O nosso Deus, ele é eterno, ele sempre permanecerá no controle de todas as coisas, mesmo diante do caos ou do aparente caos que se encontra a tua vida. Mesmo que você não esteja mais no trono da tua vida. Trono simboliza o reinado, o rei, aquele que está no controle. Quando que você saiu do trono da tua vida? Quando que você saiu do trono do teu relacionamento? Quando que você saiu do trono do teu casamento? Quando que você saiu do trono da vida dos teus filhos? Quando que você sair do trono é sair do controle. Quando que você saiu do controle das circunstâncias da tua vida, da tua área financeira? Hoje nós temos muitas pessoas que não estão no trono da sua área financeira, que não estão no comando das suas finanças. Quem está no comando é o migrador, é o devorador, é qualquer outra coisa, né? É o vício. Tem muitas pessoas que têm um vício no comando das suas finanças. O vício traga tudo, tira tudo, né? Tem muitas pessoas que têm outras pessoas no comando de suas finanças. Não, você precisa entender que Deus, apesar de você não estar no comando, Deus ainda está no comando. O trono de Deus nunca estará vazio. Então, no ano em que o trono dos homens ficou vazio, Isaías viu que o trono de Deus continuou
ocupado. E é isso que nós precisamos levar ao nosso coração, queridos. Anote aí. Deus sempre está no controle. Eu peço que você que está me assistindo aí, comente aí, ó. Mesmo que o trono dos homens esteja vazio, o trono de Deus continua ocupado. Isaías 6:1. Anote essa frase aí nos comentários aí para quem ir chegando e lendo. Por gentileza. Ou seja, mesmo que o controle da tua vida tenha saído das tuas mãos, eu quero que você entenda que o controle do universo, o controle da tua vida, inclusive, o controle do Brasil, o controle de Santa Maria, vou falar aqui do bairro onde eu pastoreio, o controle do bairro Itararé ainda está nas mãos de Deus. Aleluia! Então, quando alguém faz essa pergunta, aonde está teu Deus? Quando alguém faz essa pergunta para você, mas você está passando por isso financeiramente, você está perdido, e essa igreja que você vai, onde está esse teu Deus? Se teu Deus existisse, se teu Deus fosse verdadeiro, você não estaria passando por isso. Quando uma pessoa perguntar isso para você, eu quero que você responda com Isaías 6:1. O Deus está no seu alto e sublime trono. Deus está no seu alto e sublime trono. Porque muitas pessoas perguntam, né? Aonde está Deus? Aonde estava Deus quando o meu relacionamento acabou? Aonde estava Deus quando eu perdi tal pessoa? Aonde estava Deus quando eu passei pela depressão? Aonde estava Deus quando eu passei pelo momento turbulento da minha vida? Aonde estava Deus quando minha família ruiu? Aonde estava Deus quando minha família faliu? Aonde estava Deus quando eu precisei de dinheiro para me alimentar? Aonde estava Deus quando eu passei por desemprego? Aonde estava Deus? A resposta que tem que soar nos ouvidos dessas pessoas e nos seus ouvidos é Isaías 6:1. Deus está e sempre estará e continua estando no seu alto e sublime trono. Deus não saiu do controle. Em 2020 as pessoas perguntavam, mas aonde está Deus diante desse vírus que tomou posse do planeta Terra? A resposta bíblica é: Deus está no seu alto e sublime trono. Deus está no controle. Deus está no comando. Não deixe Satanás colocar esta mentira na tua mente de que as coisas estão fora do controle. Talvez estejam realmente fora do controle das tuas mãos, mas não estão fora do controle de Deus. Não deixe que essa mentira faça parte do teu ser. Não deixe que Satanás engane você de uma forma que você acha que você está, ou que a tua vida está, a Deus dará. Tua vida está no controle de Deus. É lógico que você precisa se submeter ao controle de Deus. É lógico que se você não aceitar Jesus como teu Senhor de verdade, que se você não se converter de verdade, Deus não tem como atropelar as tuas decisões. Tá certo? Então você precisa submeter a tua vida ao controle de Deus. E você verá onde Deus vai te levar. Então, repita comigo: Deus está no seu alto e sublime trono. Deus está no controle da minha vida. Uma visão clara do governo divino. Aqui embaixo estava um caos, né? O rei morreu, né? Talvez você pense, a nação brasileira, o trono da nação brasileira está desocupado. Mas o trono dos céus continua ocupado, queridos. O trono dos céus jamais estará vazio. Certo? A segunda visão, uma visão clara do caráter de Deus. Então a primeira visão que Isaías tem, uma visão clara do governo de Deus. E é nos momentos de caos que nós vemos o governo de Deus em nossas vidas. Segunda visão, uma visão clara do caráter de Deus. Versículo de número 3. Isaías 6:3. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aqui em Isaías 3 nós temos algo que a teologia chama de... Tem um termo que é trisagion. O trisagion é este santo, santo,
santo. Você percebe que Deus, quando é chamado de santo na Escritura, ele é repetida 3 vezes esse termo, né? Quando você fala uma vez, você define. O fulano é santo. Se ele falasse somente Deus é santo, ele estava definindo Deus. Quando você fala 2 vezes, santo, santo, você enfatiza. Aqui eu estou falando na linguagem poética hebraísta, tá bom? Quando você falava 2 vezes, santo, santo, você enfatizava. Quando você fala 3 vezes no texto hebraico, na poesia hebraica, na terminologia da mente do homem histórico-cultural daquela época, repetir 3 vezes um termo era colocar em grau superlativo. Ele é mais do que simplesmente definitivamente santo, ele é mais do que simplesmente enfaticamente santo, santo, ele é em grau superlativo santo, santo, santo. Ou seja, é uma completude, é um grau que não tem como ser mais do que isso. E você percebe que este é o único termo que caracteriza Deus em grau superlativo. Você tem a Bíblia dizendo, em 1 João, que Deus é amor. E simplesmente, isso define. Lembra que eu disse? Um termo define, 2 repetições enfatiza, 3 repetições superlativo. Então você tem definindo Deus como amor, definindo Deus como fiel em alguns momentos. Você tem definindo Deus como bom, né? Deus é bom nos Salmos davídicos. Então, você tem, mas em nenhum desses termos, justiça, amor, fidelidade, você tem descrito que Deus é amor, amor, amor. Que Deus é fiel, fiel, fiel. Que Deus é justo, justo, justo. Bom, bom, bom. Você não tem nenhum desses termos. O único termo, kadosh, o único termo que define Deus em grau superlativo é o termo santo. E essa é a segunda visão que Isaías tem. Então, recapitulando, no ano da morte do rei Uzias, primeira visão, eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono. É no ano da morte, é no ano da perda, é no ano do caos, é no ano da tristeza, é no ano da angústia, é no ano em que nós passamos por momentos ou circunstâncias que nós perdemos o controle, que nós temos uma experiência aprofundada de uma visão do controle de Deus sobre todas as coisas, uma visão da soberania de Deus, uma visão de que Deus está no seu alto e sublime trono, mesmo que o trono humano dos homens esteja vazio, mesmo que seja o período de morte, Deus continua no seu alto e sublime trono. Primeira visão. Segunda visão, visão do caráter de Deus. Ele vê serafins, que são seres flamejantes, seres em chamas. A palavra hebraica serafim significa chamas, né? Com 6 asas que cobriam seus rostos, pés e voavam. E ele vê esses seres flamejantes, esses serafins, essa categoria de ser, cantando e declarando que Deus é santo e 3 vezes santo. Ou seja, você tem aqui um grau superlativo daquilo que Deus é. E é a segunda visão de Isaías, uma visão do caráter de Deus. Aí talvez você me pergunte, mas por que é importante termos uma visão clara do caráter de Deus, pastor? Por que é importante termos uma visão clara do caráter de Deus? Primeiro, é importante termos uma visão clara do controle de Deus nos momentos de crise. Segunda, por que é importante ter uma visão clara do caráter de Deus? Porque a visão correta do caráter de Deus faz com que você entenda que a santidade de Deus não permita com que você viva situações que terminarão na tua destruição. Ficou claro? Às vezes eu falo, né? Eu não sei se eu posso estar sendo muito complexo para você, mas estou tentando ser o mais claro possível. Uma visão clara de que Deus é 3 vezes santo faz com que descansemos no fato de que se Ele permitiu situações de morte, se Ele permitiu o ano da morte, se Ele permitiu o ano da perda, é porque Ele tem um propósito com isso. Não é por maldade da parte de Deus. Entenda, nenhum período ruim, nenhum ano de morte, nenhum período de perda das nossas vidas, nenhum dia de tristeza
é destituído de propósito. Essa é outra frase que eu quero que você anote aí. Grave aí, se alguém quiser comentar. Nenhum período de perda ou de tristeza é destituído de propósito na vida do cristão. Vamos especificar. Na vida do cristão. Não. Nenhum período. Todas as situações que nós passamos, que fogem ao nosso controle, elas possuem um propósito. Em Jó, capítulo de número 1, verso 21, Jó fala uma declaração tremenda, que ecoou nos anais da história. Jó, capítulo 1, verso 21, quando Jó diz, versão NVI, nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Querido, ninguém que não tenha uma visão clara do caráter de Deus consegue fazer essa declaração aqui. O camarada perde esposa, o camarada perde casamento, o camarada perde saúde, o camarada perde bens, o camarada perde todos os filhos e todas as suas filhas, o camarada perde as suas amizades porque os seus amigos se voltam contra ele. Meu Deus, o camarada perde tudo, perde o principal que um ser humano precisa ter, que é a sua saúde, é acometido de lepra. Aí o camarada vira e em vez de praguejar, de reclamar, de murmurar, ele diz simplesmente, Deus me deu tudo isso. E agora Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus, que ser humano que consegue fazer uma declaração dessa se não tiver uma visão clara do caráter de Deus? Então o segredo para você mudar a tua perspectiva sobre as situações da tua vida é você saber que elas possuem um propósito bom, perfeito e agradável, mesmo que você não entenda no momento, da parte de Deus. Por quê? Porque a tua interpretação às circunstâncias, e isso eu estou estudando num modelo de terapia que eu muito me familiarizo, que é a terapia cognitivo-comportamental. Nesse modelo de terapia nós estudamos, e há estudos, inúmeros estudos, que constatam que não são as circunstâncias que em si, não são as circunstâncias em si que te abalam, que determinam teu estado anímico, que te deixam triste, que te deixam deprimido, que te deixam angustiado. Não são as circunstâncias, não são os acontecimentos em si, mas é a interpretação que você tem das circunstâncias que te afeta. Então aquilo que te afeta não é o acontecimento per si, mas é a interpretação que você tem dos acontecimentos, interpretação essa oriunda das crenças instaladas no teu ser, principalmente nos primórdios da tua vida. Então quando você consegue, e o trabalho terapêutico ele se dá nesse sentido, quando você consegue promover uma reinterpretação daquilo que você está passando, você consegue então ter emoções diferenciadas, comportamentos mais úteis, mais funcionais, né? E você consegue encontrar sentido naquele momento pelo qual você está passando na tua vida. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos reinterpretar como Jó. Os amigos de Jó não conseguiram interpretar todo aquele caos da maneira como ele conseguiu. Porque Jó conhecia a Deus, né? Conheceu a Deus de com ele andar depois de tudo aquilo. Mas mesmo antes disso, a Bíblia diz que Jó era temente a Deus, íntegro, se desviava do mal, então ele já tinha um relacionamento com Deus. E isso fez com que ele interpretasse aquele caos que talvez nenhum ser humano até hoje tenha vivido na mesma intensidade, fez com que ele reinterpretasse aquele caos constituído de um propósito. Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome dele. É lógico que se nós lemos o livro de Jó, no decorrer do livro, ele vai passar por vários devaneios, vai se perder, vai perder a fé, mas no final do livro Deus chega a dar um sermão nele, né? E ele retoma a sua fé. Amém? Acho que estamos chegando ao final aqui, tá bom? Eu tinha me comprometido a falar só por meia hora, mas eu não consigo. Mas o último tópico, já vamos encerrar. O último tópico que eu quero que você leve para o teu coração nesta quinta-feira
é que é importante ter uma visão clara do governo de Deus, do caráter de Deus, versículo 3 de Isaías 6, e por último, uma visão clara de você mesmo, versículo de número 5 de Isaías 6. Tá o que eu estou falando, tá esse princípio, no versículo 5, leia na tua Bíblia. Visão clara a respeito de você mesmo. É no momento da morte, é no ano da morte, é no ano da perda, é no ano do luto que nós fazemos aquilo que Carlos Drummond de Andrade chamou da viagem mais difícil de se fazer, né? Para o poeta Carlos Drummond, não é difícil para o homem ir à Lua, colonizar, civilizar, grandes navegações, né? Encontrar novos continentes, não foi. A viagem até hoje mais difícil do homem fazer, da mulher, é para dentro de si mesmo. É olhar suas mazelas de frente, é olhar seus problemas de frente, olhar para dentro do seu coração. As pessoas evitam fazer isso, porque dói. E as pessoas, nós tendemos a tentar evitar a dor, né? Então, nós precisamos ter essa visão correta a respeito de nós mesmos. É quando Isaías vê, porque Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, você percebe Isaías no movimento dele para o outro. Ai de ti, ai de ti, ai de ti. Você percebe no capítulo de número 1 de Isaías que ele, a todo momento, está falando, ó, ai desta nação pecadora, Isaías 1,4. Ai de vocês beberrões, ai de vocês que abandonaram a Deus, ai de vocês pecadores, ai de ti. Quando Isaías tem uma visão clara de Deus no ano da morte, da santidade de Deus, Isaías profere um primeiro e único ai de mim. Ele deixa de ser crente inchada, sabe o que é, aliás, crente pá, aquele crente que pega e joga pro outro, né? Ai de ti. Ele deixa de olhar o problema do outro e ele vira crente inchada, né? Ai de mim. Ele puxa para ele mesmo. Ai de mim, estou perdido, porque agora não é só o outro que é impuro. Eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim. Então, uma visão clara de Deus nos momentos de crise faz com que nós consigamos olhar para o nosso coração e tenhamos uma visão mais clara a respeito de quem nós realmente somos, de quão necessitados nós somos de Deus. E é por isso que Deus permite as perdas, porque são esses momentos que fazem com que nós paremos a batida ao cotidiano, sentemos e olhemos para nós mesmos, para as decisões que tomamos nas nossas vidas que nos conduziram a esse lugar de tristeza e talvez, né, possamos converter o nosso caminho e nos voltarmos para Deus. Então, períodos de crise são importantes porque nos forçam a olhar para dentro de nós mesmos. Essa é a última frase que eu peço que alguém comente aí. Períodos de crise são importantes porque nos forçam a olhar para dentro de nós mesmos. Isaías 6, 5. Tá ok? Então, queridos, que nós possamos ter essas três visões. Uma visão do governo de Deus sobre todas as coisas, uma visão do caráter de Deus e uma visão de nós mesmos, de quão necessitados nós somos de Deus, para que nós possamos viver uma restituição, um ano poderoso. Né? Tivemos um irmão aí, né, que comentou o ano da vitória, né? Pois é, para nós termos um ano de vitórias, nós precisamos dessas três visões. Nós precisamos estar cientes do poder de Deus, do caráter de Deus, e isso também nos induz a viver uma vida correta, e de nós mesmos. O pior doente é aquele que não percebe a sua doença, que não percebe a sua necessidade de cura, né? Foi isso que Jesus disse, né? Eu vim para os que estão doentes, porque aqueles que se achavam sãos estavam criticando ele. Então, que nós possamos ter essas visões, levar isso para o nosso coração e para amanhã, né, para um final de semana de Páscoa, entendendo o controle de Deus, a santidade de Deus e a nossa necessidade de Deus. Fique com essa palavra, compartilhe essa palavra, mesmo agora, depois que eu encerrar, compartilhe com seus amigos, compartilhe no seu WhatsApp, compartilhe no grupo da família, compartilhe para pessoas que você sabe que estão precisando, compartilhe para pessoas hospitalizadas, para familiares ou parentes ou amigos que você sabe que estão passando por momentos difíceis, porque essa mensagem, ela é para pessoas que estão no ano da morte, no ano de crise, no ano de tristeza, né? Na semana, no dia, no mês.